Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de NR10 Básico da Odin Treinamentos. Eu sou o professor Roberto Santos. Nesse curso de NR10 Básico, veremos ele em 15 capítulos. Tem um capítulo extra com alguns exercícios e avaliação final. Tem um módulo de pesquisa de satisfação, que é necessário o aluno responder. Também, caso contrário, não receberá o certificado. O nosso certificado é digital, né? Então, o aluno ele terminou o curso, ele já emite o certificado, né? Automaticamente ele está apto a emitir o certificado, mas é necessário que ele aguarde, né, uns 2 dias para que o engenheiro eletricista, no caso eu, né, faça a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, né, e coloque no seu certificado. Então, né, faremos assim: você, ao encerrar o curso, ao responder a pesquisa de satisfação, você vai mandar um e-mail para mim avisando: professor, terminei o curso, pode, né, gerar o ART, né, para colocar no certificado. E eu farei isso, terei, né, no máximo 2 dias, ou seja, 48 horas para emitir a ART e jogar no seu certificado. Aí eu te darei um ok por e-mail mesmo, né? E após isso você pode imprimir, né, o seu certificado em formato PDF. Tudo bem? Bom, esse módulo de introdução à segurança com eletricidade, né, o capítulo 1, né, a gente vai ver ele em 32 slides. Tá? E vamos falar um pouquinho sobre, né, o surgimento da NR10, né, quais são os trabalhadores que estão diretamente envolvidos, né, com a eletricidade, quais são aqueles que não estão, mas devido ao local de trabalho, né, eles compartilham os mesmos riscos que os eletricistas das concessionárias acabam se expondo, tá? Então veremos, né, quais são esses ambientes de trabalho. Vamos lá então. Antes vamos fazer uma pequena introdução sobre a eletricidade, tá? Então vamos lá. A eletricidade, ela é uma energia abstrata, né, que é facilmente convertida em energia mecânica. Né? Como assim energia abstrata? O que vem a ser uma energia, né, abstrata? O que é uma coisa, algo abstrato? É algo que não se vê, né? Então algo abstrato é algo que é necessário que a gente imagine, né? Então a energia mecânica eu consigo ver, né? Consigo ver o corpos em movimento, né? A energia mecânica não é algo abstrato, a gente consegue perceber, a gente tem essa noção. A eletricidade, sendo ela abstrata, né, já corresponde a um risco, né? Porque você, se tem um motor elétrico com a carcaça metálica, né, e essa carcaça apresentar uma falha de isolação, ou seja, se um dos fios, né, faz encostar na carcaça, né, a energia vai estar presente na carcaça desse motor, se não tiver uma proteção adequada na rede elétrica, né, com, por exemplo, dispositivo de proteção contra fugas de corrente, um DR, diferencial residual, por exemplo, né? Então a energia, né, ela estará presente na carcaça metálica do motor, né? E a energia, ela está presente, a gente não sabe. Então por isso que a gente diz que é uma energia abstrata, tá? Então é uma energia facilmente convertida em energia mecânica, né? Por exemplo, os trens, né, dos metrôs ou da companhia de trens, né, que utiliza energia elétrica, tá, para fazer com que os trens se movimentem. Outra forma de energia também é energia térmica, né? Então energia térmica, por exemplo, nas indústrias, né, onde a gente tem a solda, né, as soldas, né, que utilizam arco elétrico, né? Então, por exemplo, tá lá um rapaz
né, executando uma tarefa de solda, né, com a solda MIG, a solda TIG, né, onde a energia elétrica é utilizada, né, para converter em energia térmica devido ao arco elétrico que se faz. Ou energia luminosa. Então, né, a luz elétrica, né, a lâmpada elétrica, perdão, ela utiliza a eletricidade para converter, né, essa energia em energia luminosa, ou seja, luz. Tá? Então, uma lâmpada, por exemplo, né, a lâmpada, aí temos uma lâmpada incandescente, poderia ser uma lâmpada LED, né, ou qualquer outro tipo de lâmpada, uma halógena, né, converte energia elétrica em energia luminosa. Sendo a eletricidade uma energia abstrata, ela pode causar a leigos e a eletricistas acidentes relacionados a riscos elétricos e também acidentes relacionados ao ambiente de trabalho do eletricista. Como exemplo de acidentes relacionados a riscos elétricos, temos a utilização de ferramentas elétricas, né, por profissionais não treinados, não capacitados a utilizar essas ferramentas elétricas. Então, devido ao mau uso dessas ferramentas, né, elétricas, isso pode gerar acidentes de trabalho. Tá? E acidentes relacionados ao ambiente de trabalho do eletricista, né, devido à falha no controle dos riscos. Então, por exemplo, um eletricista que não usa, né, a luva isolante ou luva de proteção, né, ou um óculos, né, de proteção, né, ele está se sujeitando a um risco desnecessário, né? Então esses acidentes são muito comuns de acontecerem no ambiente de trabalho do eletricista. E em contato com o corpo humano, né, a eletricidade pode causar lesões, pode causar incapacidade física ou, infelizmente, até a morte. E o número de acidentes tem aumentado numa taxa muito alarmante. Isso devido a falhas nas contratações, devido à falta de capacidade intelectual, muitas vezes, do trabalhador. Tá? Então, os testes que são feitos para contratação, né, a pré-contratação, né, acaba aparentemente demonstra que há algum tipo de falha na contratação de algumas pessoas, né? Porque as pessoas, elas não se preocupam com a parte relacionada à segurança do trabalho, tá? Então a empresa, ela deve se atentar quanto a isso, quanto ao tipo de teste que deve ser feito, né? Por exemplo, um eletricista, né, que vai trabalhar com a rede elétrica energizada, tá? Se ele foi devidamente capacitado para esse tipo de trabalho, né? Se ele realmente, né, tá cumprindo aquilo para qual ele foi contratado, né? Então, infelizmente, que a gente vê que muitos das mortes ocorrem por desleixo de algumas pessoas. Então a pessoa, por exemplo, ela vai fazer a manutenção num para-raios, né, de uma subestação elevadora ou rebaixadora de energia. Tá? Então a pessoa, ela esquece o procedimento de trabalho, né, que é um documento impresso, né? E devido ao tempo de experiência que ela tem, ela acha que não tem problema nenhum, né? Que ela já faz isso há anos, né? Aquele tipo de trabalho, e que nunca vai acontecer nada de errado com ela. Então é aí que acontece, né? Quanto às fontes de energia, né, elétrica, né, a gente pode ter algumas fontes, né, de geradores elétricos e baterias,
né? Os geradores elétricos, temos os geradores hidrelétricos, que convertem energia mecânica da queda d'água, né, por exemplo, em energia elétrica. Tá? Então aqui a representação, né, da usina, né, a barragem aqui de uma usina hidrelétrica. Tá? Aqui seria uma casa de força, né, onde a energia ela recebe, né, uma elevação. Então aqui é produzido num nível de tensão, né, de, digamos, 69.000 volts. E aqui já é recebida essa energia e é elevada num nível de tensão muito maior, por exemplo, de 69.000 volts para 220.000 volts, ou 440.000 volts, ou 750.000 volts e por aí vai, né? Então, por que é feita essa elevação de tensão? Né? Ou seja, por que não entregue, né, 69.000 volts aqui, entregue nas concessionárias a 69.000 volts? Porque a distância aqui que essa energia vai percorrer, ela é muito grande. Então, por exemplo, né, nos estados do sul, que consomem a energia da hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, né, São Paulo, de São Paulo até da usina hidrelétrica de Itaipu é uma distância gigante. Então, devido às perdas, né, por efeito Joule, né, e outras perdas, né, que ocorrem ao longo da linha de transmissão, é necessário que a corrente elétrica tenha um valor, né, muito baixo, né, e para manter a energia constante, ou seja, a potência, né, devemos elevar o nível de tensão. Elevando o nível de tensão, a gente reduz a corrente elétrica e a potência se mantém constante. Tá? Então, por isso que é elevado o nível de tensão devido às perdas por efeitos ômicos, né, na linha de transmissão. Então, ok? Então, né, 69 ou menos, né, aumenta-se para 220.000 volts, ou 440, ou 750, por aí vai, né? E depois essa energia, né, que é transportada pelas linhas de transmissão, ela chega a um centro distribuidor de energia, né, onde essa energia é rebaixada novamente, e aí rebaixada mais uma vez para ser entregue aos grandes consumidores e aos pequenos consumidores de energia. Já os geradores térmicos, né, eles convertem energia térmica, né, em energia elétrica. Então a conversão, na verdade, né, da energia mecânica. Tá? Então a energia térmica, né, ela é utilizada para mover as pás de turbinas, né, turbinas hidráulicas, né? Então essa turbina hidráulica se movendo acaba gerando a tensão necessária nos alternadores, né? E os alternadores gerando essa tensão, né? Os alternadores gerando aqui, né, a tensão, ela é elevada, entregue às linhas de transmissão. E o processo é similar, né, a partir da transmissão aqui de energia e é entregue para os centros distribuidores de energia. A vantagem da energia térmica em relação à hidrelétrica é que essas usinas térmicas, elas estão mais próximas, muito mais próximas aos centros de consumo de energia. Então, aqui na região, né, das grandes metrópoles consumidoras, a gente tem essa energia sendo entregue, né, da mesma forma que as energias hidráulicas, né, ou hidrelétricas. E temos também as baterias, né, as baterias que convertem energia química em energia elétrica. Temos aqui uma pilha de 1,5 volt, uma bateria de 9 volts, né, uma pilha palito, né, de 1,5 volt também, e aqui outros tipos de pilhas, né, que a gente pode ter,
de acordo com a nossa necessidade. Aqui é um exemplo de bateria automotiva, né? Então, essas são as fontes de energia elétrica que a gente tem atualmente. Temos também, né, as placas fotovoltaicas, né, nas quais estão sendo muito utilizadas para conversão de energia elétrica, né, limpa em energia elétrica para níveis mais elevados de tensão. Tá? Então, esse não é o nosso tema de aula, então não abordaremos a fundo isso. Então, como essa energia elétrica é gerada, né, através da indução eletromagnética? Isso eu falo no caso das usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas e termonucleares, né, que é onde a gente tem a figura do alternador nas turbinas. Tá? Então, como é que funciona de forma bem resumida e enxuta uma dessas turbinas? Né? A gente tem um ímã, né, e tem um conjunto de bobinas metálicas. Então, a gente aqui tem um ímã, né, sendo deslocado através de uma bobina aqui, né? Essa é a bobina, né, metálica, condutora, ligada num voltímetro, né? E essa bobina, né, ela acaba ou se movimentando ou, né, o ímã se movimenta através dela. Tá? Então, em movimentos alternados, né, a gente vai perceber que esse ponteiro aqui do nosso voltímetro ou do amperímetro, né, ele acaba sendo deslocado aqui, né, conforme o movimento aqui do ímã. Tá? Então, isso obedece aí a lei da indução eletromagnética. E na turbina, né, como é que isso funciona? Né, a gente tem aqui da chamada armadura, né, da turbina, né, que é onde está a bobina, né, e aqui estão as escovas coletoras, né, as escovas, né, estão nos coletores aqui, nos anéis coletores, né, dessas bobinas. Então tem as escovas que estão em contato direto, né, com os terminais aqui das bobinas, né? E essa bobina, né, ela gira, né, ela gira aqui e o fluxo, né, eletromagnético que vai variar ao longo aqui dessa seção transversal da bobina vai fazer com que surja uma diferença de potencial aqui entre os terminais dessa bobina. Tá? Então, se a gente mantém esse movimento constante, né, a gente vai verificar que constantemente haverá nível de tensão aqui. Tá? Vai ter, na verdade, um nível de tensão alternada. Né? Então, a turbina geradora funciona dessa forma, né, onde a gente tem, né, um nível de água, né, que vai ser deslocado aqui para um nível mais baixo, né, e esse desnível aqui acaba representando uma força, né, um impacto aqui nas pás da turbina, e de acordo com essa força, esse impacto vai ter um giro correspondente, né, que vai gerar a energia elétrica aqui do alternador, tá bom? Bom, e no caso das pilhas e baterias, como é que a gente gera, né, a eletricidade? Né, a gente vai ter lá uma reação química ocorrendo, né? Então a gente vai ter uma reação de oxirredução de elementos. Então vai ter o elemento redutor, o elemento oxidante e potencial elétrico sendo gerado. Tá? Então a gente tem, né, como exemplo, né, o zinco, o cobre, dando zinco, o ânion positivo 2, né, o cobre, né, neutro, e dando uma diferença de potencial disponível aí entre os terminais da bateria. Bom, vamos lá. Instalação elétrica. Definição de instalação elétrica. O que é uma instalação?
O que é uma instalação elétrica? Instalação elétrica é um conjunto de componentes elétricos associados e com características coordenadas entre si, reunidos para uma finalidade determinada. Tá? Então, um conjunto de instalações elétricas, né? Um conjunto de equipamentos elétricos. Tá? Então, por exemplo, uma TV que está ligada numa rede elétrica, né? Ou um computador que está ligado numa rede elétrica, né? Acaba sendo chamado de instalação elétrica. É o conjunto de componentes, ou seja, os fios, o plug, a tomada e o próprio equipamento, né? Isso é o que define uma instalação elétrica de maneira bem simples, tá? Os elementos necessários ao funcionamento de uma instalação são chamados de componentes. Os componentes elétricos, né, são definidos, né, como as linhas elétricas, né, então elementos condutores para transporte de energia elétrica, e os equipamentos elétricos, né, podem ser a alimentação da instalação, comando e proteção, equipamentos de utilização, e o sistema elétrico de potência (SEP) é o conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive. Tá? Então o SEP, se você olha, né, do relógio da sua casa para trás, tudo relacionado à instalação elétrica ali presente é o SEP. Tá? Então, na fase de geração de energia nas usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas termonucleares, usinas solares também é considerado SEP. Ou as linhas de transmissão dessa energia, né, também são consideradas parte do SEP. Aqui eu coloquei um modelo bem básico de um sistema elétrico de potência, no qual temos a geração de energia elétrica no item 1, né, representada pelas usinas geradoras, podendo ser uma usina hidrelétrica, usina termoelétrica, usina termonuclear, né, ou uma usina eólica, né, ou uma usina solar também pode ser. Depois temos as estações elevadoras de tensão, né, no caso para elevar bastante tensão, né, por exemplo de 69 mil volts para 440 mil volts. Tá? Então na etapa 2 de transmissão, né, a gente já tem a alta, extra alta tensão dita aí, né? Então sendo gerada. Depois tem a estação rebaixadora, depois de percorrer, né, mais de 1000 quilômetros às vezes, né, temos a estação rebaixadora que vai reduzir o nível de tensão para níveis, né, um padrão menos perigoso, né? Depois temos outra subestação rebaixadora, onde haverá uma entrega de energia, né, ainda em alta tensão para grandes consumidores. Então, por exemplo, 13.2 kV, né, 13.2 mil volts. E depois essa energia, né, nível de tensão, acaba sendo mais rebaixado por outro transformador, né, de 13.2 para 220 fase, né, ou 220 fase neutro, ou 127 fase neutro, depende da companhia de energia, né, que vai ter esses padrões. Isso é entregue para os pequenos consumidores. Tá? Então aqui é a representação básica do sistema elétrico de potência. Quanto aos níveis de tensão por setor, temos a fase de geração de energia de até 69 kV, ou 69 mil volts, né? Fase de transmissão de energia 69 mil volts, 88 mil volts, 138 mil, 240 mil, 440 mil volts. A fase de distribuição de energia, né? Fase de distribuição de energia está entre 11.9, 13.8, 23 kV. Isso é entregue aqui para os consumidores, né, considerados grandes. Então os grandes consumidores
receberão a energia, né, a tensão nesse nível aqui, tá, em kV. Já os pequenos consumidores, médios e pequenos consumidores, receberão um nível mais baixo de tensão, 110, 127, 220, 380 volts. Quanto aos níveis de distribuição de tensão, temos 3 níveis, um chamado extra baixa tensão, que é de até 50 volts corrente alternada, ou de até 120 volts corrente contínua, o de baixa tensão, que é de 50 volts corrente alternada até 1000 volts corrente alternada, ou 120 volts corrente contínua até 1500 volts corrente contínua. Esse nível é considerado de baixa tensão, conforme a regulamentação número 10, ou seja, a NR10. Tá? E a alta tensão seria de acima de 1000 volts corrente alternada ou 1500 volts corrente contínua. Tá? Então, conforme a NR10, só existem esses 3 níveis de tensão, apesar de que a gente vê nas normas da ABNT a classificação de média tensão, extra alta tensão, né? A média tensão, na verdade, é alta tensão para a NR10. Então devemos ficar atentos a essas nomenclaturas, porque a NR10, né, ela classifica a alta tensão como sendo única. Né? Já outras normas da ABNT acabam padronizando nomes, né, que não estão de acordo com a NR10. Bom, agora falando um pouquinho sobre, né, a parte de segurança em si, né, vamos destacar algumas atividades principais no CEP, né, no Sistema Elétrico de Potência. A manutenção eletromecânica acaba sendo uma atividade, operações de controle e manobras, né, por exemplo, manobras de linhas de distribuição ou linhas de transmissão, né, se a pessoa vai realizar uma manutenção, precisa cortar a energia de uma linha de transmissão, né, ou uma linha de distribuição, né, para substituição de um isolador, né, às vezes é necessário fazer o corte da energia. Tá? Então esse corte é chamado de manobra. Ou construção de linhas de transmissão, linhas de distribuição. Tá? Então acaba sendo necessário seguir alguns requisitos básicos de segurança, né, na construção de linhas de transmissão ou linhas de distribuição. E medição de energia acaba sendo, né, um dos serviços também, né, considerados uma das atividades principais no CEP. Então vamos retornar ali no que eu falei nos primeiros slides, que eu falei sobre as diferenças, né, de trabalhadores que estarão presentes no ambiente de trabalho, no mesmo ambiente de trabalho. Né? Por exemplo, aqui temos um rapaz, né, que está num poste, né? Aparentemente um poste. Ele é um eletricista ou não é um eletricista? Né? Ele pode ser um eletricista, ou chamado de eletricitário, né? Também tem esse termo. Né? Ele pode ser um eletricitário, ou ele pode ser um rapaz que subiu lá para fazer uma manutenção de uma rede de dados. Então, por exemplo, de companhias de internet, né, que acabam utilizando a cabo coaxial, né, esses cabos coaxiais, eles muitas vezes, né, eles estão suspensos nos postes que acabam fazendo a distribuição de energia elétrica. Então há o risco ali, né, presente, tá? Tanto para o eletricista ou eletricitário, ou para o rapaz que faz a manutenção dos cabos de transmissão de dados, né? Então, esse rapaz que faz a manutenção nos cabos, né, de transmissão de dados, muitas vezes ele tá meio desavisado, né, do risco que ele corre, né, envolvendo a eletricidade. Né, porque existe ali uns fios, né, dependendo da altura que a pessoa se encontra, existe uma proximidade a ser considerada arriscada, né, para a pessoa trabalhar.
né? Então a pessoa acaba dividindo, né, nesse caso o mesmo ambiente de trabalho do eletricista. Então os riscos acabam sendo, né, às vezes os mesmos ou muito próximos. Tá? Então era isso que eu queria comentar ali desde o primeiro slide. E esse trabalhador da empresa de internet, né, ele não recebe um treinamento de segurança, né, adequado, né? Muitas vezes a gente percebe isso. Então o curso de NE10 básico ele seria aplicado também para essas pessoas, né, que infelizmente não recebem esse tipo de treinamento. Tá? Então vale ressaltar isso, né, da importância para com que esses técnicos recebam também o devido treinamento de segurança da área elétrica. Bom, vamos a alguns conceitos básicos da eletricidade. Então, na corrente elétrica, o que vinha a ser a corrente elétrica? Né, representado aqui pela letra I, né, I de intensidade de corrente elétrica. Tá? Intensidade de corrente elétrica, o que vinha a ser? Né? É ampere. É ampere que passa pelos fios, pelos condutores. Tá? Então a corrente elétrica, a gente tem a definição, né, mais básica dela, né, que é a medida de fluxo de cargas por unidade de tempo. Então a gente tem as cargas, né, que passam lá, quantos coulombs passam por segundo. Isso é considerado, né, uma unidade chamada ampere. Então ampere, né, é a unidade de corrente elétrica, representada pela letra A maiúscula, né? A maiúscula de ampere. Tá? Então ampere, né, na verdade é o que mata a pessoa, é o ampere. Então, por exemplo, se a pessoa toca num fio de, né, 127 volts, ela vai morrer? Não necessariamente. Tá? O que mata a pessoa é a corrente elétrica. Então ela pode até tocar, mas se ela tocar e estiver isolada de qualquer outro potencial diferente daquele no qual ela está tocando, ela não vai sofrer as consequências do choque elétrico. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa estiver isolada do chão, né, não vai passar corrente elétrica por ela. Né? A corrente ela tende a passar no caminho do maior potencial para o menor potencial. Tá? Então é como se fosse um fluxo de água, né? Então a corrente elétrica, né, ela acaba tendo essa definição simples, né, de a medida do fluxo de cargas, né, num condutor por unidade de tempo. Então o coulomb por segundo, né, a letra C de coulomb por segundo, S, né, acaba sendo representada por outra unidade chamada ampere ou ampere. A resistência elétrica, né, representada pela letra R, é a medida da oposição natural à passagem de elétrons pelo condutor. Né? A unidade de medida é o ohm, representada pela letra grega ômega. Tá? Então, a resistência, né, é a dificuldade que os elétrons têm em passar pelo corpo, né, pelo corpo material. Ou seja, se for um fio condutor, né, qual é a resistência de um fio condutor? O ideal, a resistência ideal para o fio condutor seria nula, seria zero. Mas a gente sabe que não é, tá? Porque todo material vai ter uma resistência elétrica. Isso é natural do material. A não ser os supercondutores, né, que estão em estudo ainda, né, mas não vem ao nosso caso. Então, a resistência elétrica, por que eu estou falando dessa resistência? Porque o corpo humano ele possui uma resistência elétrica também. Então, o corpo humano conduz a eletricidade, né, e dependendo das condições desse corpo humano, né, a gente vai ter uma resistência maior ou menor, uma resistência elétrica maior ou menor. Tá? Então, né, o corpo humano vai depender da pele, se é uma pele seca, se é uma pele mais úmida, se a pessoa tem calos nas mãos ou calos nos pés, tá? Se tem
uma pele mais grossa, mais áspera. Tá? Então isso tudo faz com que a resistência do corpo humano varie. E a diferença de potencial, né? Ela relaciona a diferença de cargas acumuladas entre dois pontos diferentes, né? Se a gente tem uma quantidade de coulombs acumulados num corpo metálico e uma outra quantidade de coulombs acumulados em outro corpo metálico, né? Se eu meço essas diferenças, né? Eu vou ter a chamada tensão elétrica, né? Medida em volt. Então essa tensão vai dar mais ou menos, né, a relação de transferência de cargas de um corpo para o outro, se existir um meio condutor entre eles, tá? Então isso quer dizer diferença de potencial ou tensão elétrica. Então dentro da eletricidade temos três medidas básicas ou três grandezas básicas: a tensão, que é a relação entre cargas acumuladas, né, num ponto de contato elétrico, né? Temos a resistência elétrica, que vai ser a dificuldade que essas cargas vão sofrer ao longo do percurso de um ponto a outro, e a corrente elétrica, que é a quantidade de coulombs por segundo que vai passar de um ponto a outro no condutor ou no meio condutivo, né? Meio condutivo pode ser um corpo humano, por exemplo. E o efeito Joule, né? Ele representa a conversão de energia cinética dos elétrons em energia térmica após esse sofrer uma desaceleração. Então, o elétron ele passa pela rede cristalina lá do metal, né? E tem os núcleos atômicos fixos e eles acabam se deslocando, né, durante o trajeto. E esse deslocamento acaba representando uma perda de energia cinética. E essa energia ela é convertida em calor. E a potência elétrica, né, que é a medida elétrica que relaciona a quantidade de energia elétrica gasta ou gerada durante um intervalo de tempo. Então a potência, né, que é medida em watt, né, ela acaba sendo a unidade de medida da energia que a gente consome, ou que a gente gasta, ou que a gente gera, né? Então as usinas geradoras, né, estão lá produzindo tantos megawatts, né, ou megawatts de potência, né? Né, o seu ferro de solda que consome, né, 30 ou 60, né, ou 100 watts de potência, tá? Então o watt relaciona a energia, né, que é consumida ou gerada no intervalo de tempo, tá? Então energia é em joule e o tempo em segundo, então fica joule por segundo. Joule por segundo é igual a watt. E aqui temos uma relação entre as grandezas elétricas, né, as principais grandezas elétricas, né, onde temos relacionados a primeira lei de Ohm, né, que é a resistência elétrica e a tensão representada pela letra U, poderia ser a letra V, né? U sobre I. Então, resistência elétrica é a tensão dividido pela corrente. Ou a segunda lei de Ohm, resistência elétrica é igual a resistividade do material vezes o comprimento, representado pela letra L, dividido por S, que é a seção, a área, né, desse condutor. E a gente tem a relação, né, da primeira lei de Ohm, fazendo com que o U seja a resistência vezes a corrente, ou I seja a tensão sobre a resistência, ou a potência sendo a corrente vezes a tensão. E a resistência elétrica do corpo humano em condições normais, ela pode chegar a níveis muito elevados, o que é bom, né, de 100 mil ohms a 600 mil ohms. Ou em condições adversas, que pode chegar a 500 ohms. Então esses 500 ohms vai depender se a pele da pessoa é seca, pele úmida, grossa, ou condições de saúde da pessoa, né, vai influenciar na resistência do corpo humano, do corpo da pessoa, né?
Então essa resistência pode ser, na verdade, mais baixa do que 500 ohms. E isso é ruim, porque se a resistência for baixa e a tensão, né, for fixa, digamos, se a pessoa, né, tem uma resistência baixa e ela é submetida a um nível de tensão de 127 volts, né, fazendo as contas, quanto vai dar a corrente elétrica? Então a corrente é tensão sobre a resistência. Se a resistência for baixa, a corrente vai dar mais elevada. Se a resistência for alta, a corrente vai dar desprezível. Então uma corrente que é considerada desprezível, né, ou seja, uma corrente que não causa danos, né, é uma corrente que passa, né, por um corpo humano que vai estar numa resistência considerada alta, elevada. Tá? Então, em condições normais, né, que seria o ideal para a pessoa, né, ela ter o contato com a eletricidade, né, mas não é muito agradável esse contato, tá ok? Então, sugestão é: use sempre luvas isolantes. Vai mexer com eletricidade, né, põe uma luva, né, utilize botinas com isolação adequada, um nível de tensão com o qual você vai trabalhar, tá ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula, né, de hoje. Tá? Lembrando que após assistir essa videoaula, seria interessante vocês, né, que deem uma lida no material de aula, ou seja, na apostila relacionada a esse capítulo. Então vão lá na pasta biblioteca e acessem, né, a nossa apostila, deem uma lida com calma, marquem suas dúvidas no papel, né, depois, né, peguem essas dúvidas e joguem no fórum de dúvidas específico a esse tema de aula, tá? Então né, os professores estarão disponíveis para responder, tirar suas dúvidas em no máximo 24 horas, tá? Então se você colocou, né, sua dúvida às 5 horas da tarde, no máximo às 5 horas da tarde de amanhã estará respondido, tá? Então isso é claro se não for no fim de semana, né? Mas durante a semana a gente está respondendo, né, em no máximo 24 horas, tá? Durante o fim de semana não, aí fim de semana não é considerado, né, para o tempo de disponibilidade dos docentes, tá ok? Lembrando que tem um questionário de testes que não vale nota, tá? Você pode fazer como um treino, né? Aliás, né, deve ser este nome, é treino, né? Então você faça o treino, né? E depois que você, né, tiver uma boa nota no treino, aí você se arrisca para fazer a prova, tá? Então a prova serão 3 oportunidades, ou seja, 3 chances de fazer a mesma prova, sendo que a nota a ser considerada será a nota mais alta. Então, por exemplo, se eu tirei 5, né, 7 e 4, né, no total de 0 a 10, a minha nota válida vai ser a 7 pontos, tá? Mas prestem atenção nos pré-requisitos para passarem para o capítulo seguinte. Então, o pré-requisito que eu coloquei é a nota. Então, se você não obtém a nota adequada, não tem como você seguir adiante, tá? Então, façam os testes, façam a prova com cuidado. A prova exige um cuidado maior. Vocês terão 3 chances de fazer as provas, tá? E após a prova, aí vocês vão entrar num novo capítulo, tá ok? Bom, eu agradeço a todos pela atenção, né? E fiquem à vontade para fazer as suas perguntas.